pessoal. Nosso grupo ficou responsável pelo tema Estratégia das Terceirizadas e Logística no Canteiro de Obra. E os docentes são Michele Medeiros e Pedro Saturnino. A terceirização de mão de obra na construção civil é uma prática muito consolidada, especialmente pela necessidade de integrar empresas especializadas em diferentes etapas do canteiro de obra, o que exige muitos cuidados de gestão. Dados da Confederação Nacional da Indústria, o CNI, apontam que 8 a cada 10 empresas do país adotam o expediente da terceirização em seus negócios. Com a promulgação da lei da terceirização, essa prática se tornou ainda mais disseminada, simplificando a relação entre diferentes empresas. Agora, falando um pouco das vantagens da contratação de terceirizadas, destaca-se a complexidade de uma construção. A terceirização é de suma importância para a padronização, planejamento, aumento de produtividade e aceleração do cronograma de obras. Contratar um terceiro especializado para tarefas segmentadas não só aumenta o padrão de qualidade do trabalho realizado, mas também pode levar à redução de custos, otimização dos insumos, entre outros benefícios. Bom, agora sobre a gestão de terceiros. Se por um lado a terceirização traz vantagens econômicas, por outro, ela amplia a necessidade de uma gestão rigorosa. Sendo assim, os seguintes tópicos são fundamentais para a gestão eficiente. Seleção de fornecedores. A seleção de fornecedores procura avaliar cuidadosamente todos os fornecedores com base em critérios como experiência, reputação, qualidade do trabalho e conformidade com a NRs e irregularidades de documentos. Outro ponto são os contratos claros. Os acordos firmados entre as partes devem ser detalhados em relação aos serviços que serão prestados, os materiais utilizados, a especialização das pessoas envolvidas, as responsabilidades e os prazos. Por isso, os documentos devem conter também penalidades por eventuais descumprimentos. A comunicação. Todos os terceiros envolvidos em um projeto devem fazer relatórios periódicos sobre o desenvolvimento de suas obras por meio de canais de comunicação estabelecidos. São estas informações que vão confirmar se o projeto está fluindo de maneira adequada, conforme o estipulado em contrato. Monitoramento contínuo. A comunicação exclusivamente não é o único meio de gerenciar os projetos. É importante que sejam usados indicadores de desempenho para acompanhar o avanço da obra, sua qualidade e sua conformidade com o contrato firmado. Já sobre a gestão de riscos, a subcontratação deve solucionar o problema. Neste contexto, analise os riscos associados à terceirização. Afinal de contas, a responsabilidade pela obra, a entrega padronizada e o cumprimento de prazos permanece sendo da incorporadora. Desafios da terceirização. Comunicação integrada. Embora estejam vinculados a outras empresas, os terceiros precisam ser vistos como uma equipe única junto aos colaboradores da incorporadora. Isso exige transparência sobre seus objetivos, cronogramas e processos. Outro ponto é a qualidade. Ao subcontratar, o seu principal desafio será garantir a conformidade da execução de seu serviço padronizado. Por exemplo, uma medida que pode se adotar é dividir equipes de execução e fiscalização, para manter uma imparcialidade e sempre a análise de qualidade dos padrões, se estão sendo mantidos com testes e medições. Muito importante também é a gestão de custos. Os custos da construção civil também se modificam ao longo dos projetos. Por isso, os contratos devem ser bem amarrados em relação à reposição dos custos de materiais e outros insumos. Se houver necessidade de realinhamento de preços, por exemplo, deve ser feito com base no que foi estabelecido previamente. Algo que pode ocorrer é no desenvolvimento de um orçamento, o mercado e a pesquisa de preço está de uma forma, e no desenvolver da execução possa mudar esses preços, e aí vai caber a gestão de custos. Por fim, nosso grupo concluiu que a gestão de terceiros em obras de grande porte é um aspecto crucial para o sucesso dos projetos. Embora seja um desafio
Com um planejamento bem executado, comunicação eficiente e uso de tecnologia, é possível garantir que as obras sejam realizadas no prazo e dentro do orçamento com qualidade. Nós separamos um vídeo explicando sobre um layout no canteiro de obra, o que contribui bastante para a logística e diminuição de custos. Olá, pessoal. Ao contrário do que se possa imaginar, o layout de um canteiro de obras é planejado de forma minuciosa para garantir o bom funcionamento e o término da obra dentro do cronograma. Primeiro, precisamos considerar que o canteiro de obras é uma estrutura que sofrerá alterações ao longo do processo. Isso porque cada fase da obra tem necessidades diferentes. Todas as fases precisam de uma estrutura de apoio específica, destinada ao armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas, sem falar do apoio à mão de obra e dos serviços indiretos, como os administrativos. Um fator muito importante é o custo para a implantação dessa estrutura, às vezes ignorada no corpo da obra. Assim, devem ser aplicadas técnicas eficientes para a redução de gastos e o reaproveitamento de materiais. O espaço físico do canteiro de obras é projetado respeitando as orientações de segurança exigidas pela norma regulamentadora NR 8 de edificações, bem como os requisitos solicitados pelo Corpo de Bombeiros. O objetivo é a previsão de danos, a prevenção e o combate aos incêndios. O local das instalações do canteiro precisa de fornecimento de água, energia, coleta de esgoto e drenagem. Podemos também realizar adaptações, como o uso de geradores de energia ou a construção de um poço artesiano para abastecimento de água. Um canteiro de obras é dividido em várias partes, mas duas áreas são fundamentais: a área operacional e a área de vivência. A área operacional é aquela que contém a portaria, o escritório, o almoxarifado, as centrais de concreto, argamassa, armação, formas e os depósitos. Já a área de vivência deve garantir os vestiários, as instalações sanitárias, o alojamento, o refeitório e o ambulatório. Ainda no planejamento é necessário pensar nos períodos em que cada material será utilizado, como esses itens serão comprados, qual o tempo de entrega e qual a disponibilidade de mão de obra para cada fase. O perfeito andamento da obra depende principalmente do alinhamento entre o setor de compras da empresa, o almoxarifado, os engenheiros e mestre de obras da equipe. Então, toda alocação de recursos para o canteiro de obras é avaliada na fase de planejamento. Nela, são incorporados também os planos de ação, inclusive a análise de fornecedores de materiais. Garantir a qualidade dos materiais adquiridos depende da elaboração de um registro de bons fornecedores, além de requisitos de datas de recebimento e testes de qualidade. Assim, a instalação do canteiro de obras possui uma administração própria, da qual depende o sucesso de toda a construção. Por isso, pesquise mais sobre essa logística. Bons estudos e até a próxima!